O inverno em Seul sempre carrega um charme próprio, mas durante o Natal, a cidade parece ganhar uma camada extra de calor humano. As ruas iluminadas, as vitrines decoradas e o som distante de músicas natalinas criam um cenário quase cinematográfico, onde pequenos momentos do cotidiano podem se transformar em lembranças especiais. Foi em meio a esse clima acolhedor que um encontro aparentemente simples acabou despertando sorrisos incontáveis entre os fãs. Em um dos shoppings mais movimentados da capital sul-coreana, o Queox Mall, conhecido por suas decorações sofisticadas de fim de ano, Jung Hae-in e Jung Soo-min foram vistos juntos caminhando tranquilamente entre as lojas. Não houve anúncio prévio, não houve tentativa de chamar atenção. Ainda assim, bastaram alguns minutos para que a presença dos dois se tornasse o assunto mais comentado entre aqueles que os reconheceram logo depois, nas redes sociais. Tidos de forma discreta e adequada ao frio de dezembro, eles pareciam perfeitamente integrados ao ambiente. Casacos longos, tons neutros e expressões serenas compunham uma imagem que transmitia conforto e naturalidade. Não havia pressa em seus passos, tampouco gestos exagerados. Era como se estivessem apenas aproveitando o momento, imersos na atmosfera natalina que envolvia o local. Testemunhas relataram que a dupla caminhava lado a lado, mantendo uma distância respeitosa, conversando em tom baixo e, ocasionalmente, sorrindo. Pequenos detalhes. Forma tranquila com que observavam as vitrines ou a maneira educada com que reagiam ao serem reconhecidos, chamaram a atenção de quem estava por perto. Não houve alvoroço, apenas uma curiosidade silenciosa, acompanhada de olhares discretos e celulares erguidos com cuidado. A notícia do encontro se espalhou rapidamente. Fotos e relatos começaram a circular nas redes sociais, acompanhados por comentários carregados de carinho. Muitos fãs destacaram o quanto a cena parecia aconchegante e perfeita para o Natal. Outros comentaram que, independentemente de qualquer interpretação, ver os dois juntos em um momento tão comum trouxe uma sensação inesperada de proximidade e humanidade. O que mais chamou atenção, no entanto, foi o tom geral das reações. Em vez de especulações exageradas ou debates acalorados, predominou um sentimento de alegria simples. É bom vê-los assim, tranquilos, escreveu um internauta. Esse tipo de imagem aquece o coração no fim do ano, comentou outro. Para muitos, o sorriso veio não por curiosidade, mas pela sensação de testemunhar algo genuíno e leve. Ao longo dos anos, Jung Hae-in construiu uma imagem pública associada à gentileza e à proximidade com o público. Seus papéis frequentemente refletem emoções contidas, olhares sinceros e uma sensibilidade que conquista espectadores de diferentes idades. Fora das telas, ele é frequentemente descrito como educado e reservado, características que parecem se refletir em sua postura no dia a dia. Jung Soo-min, por sua vez, reconhecida por sua elegância natural e por uma presença que combina delicadeza e firmeza. Sua carreira diversificada e sua maneira discreta de lidar com a fama fizeram com que ela se tornasse uma figura admirada não apenas por seu talento, mas também por sua postura equilibrada. Vê-la em um ambiente cotidiano, longe dos holofotes formais, forçou essa imagem de simplicidade refinada. Talvez seja exatamente essa combinação de familiaridade e distância que tenha tocado tantos fãs. O encontro não parecia encenado, um pouco cercado por estratégias de exposição. Era apenas um recorte da vida real, ocorrido em um espaço público, ante uma época do ano marcada por sentimentos de união e reflexão. Especialistas em cultura pop apontam que momentos assim têm um impacto particular durante o Natal. É um período em que o público tende a buscar histórias mais suaves, imagens que transmitam conforto e esperança. Ver duas figuras tão conhecidas compartilhando um instante comum, sem dramatizações, encaixa-se perfeitamente nesse estado de espírito coletivo. Enquanto as imagens continuavam a circular, muitos fãs expressaram gratidão por poderem ver seus artistas favoritos em um contexto tão humano. Não importa o motivo do encontro,
dizia um comentário amplamente compartilhado. O que importa é a sensação boa que isso nos trouxe. Esse tipo de reação evidencia uma mudança gradual na forma como o público se relaciona com a vida pessoal das celebridades, priorizando o respeito e a empatia. O Natal, afinal, é feito desses pequenos gestos e encontros inesperados. Entre luzes coloridas e decorações festivas, o simples ato de caminhar juntos pode ganhar um significado especial. Para quem acompanhou à distância, o riso surgiu quase automaticamente. Uma resposta natural a algo que parecia sincero e despretensioso. À medida que a noite avançava no Cuexmal e o fluxo de pessoas seguia seu ritmo habitual, o momento já havia se transformado em uma memória compartilhada por milhares de fãs ao redor do mundo. Um encontro breve, envolto pelo clima natalino, que deixou uma impressão duradoura e abriu espaço para reflexões mais profundas, não apenas sobre a relação entre duas figuras públicas, mas sobre como pequenos instantes podem iluminar uma temporada inteira. Com a rápida disseminação das imagens e relatos, não demorou para que a atenção do público e da imprensa se voltasse às agências responsáveis pelos dois artistas. Em um cenário em que qualquer aparição pública pode gerar especulações, a postura adotada pelas empresas foi observada com atenção, especialmente por se tratar de um período sensível como o Natal, quando emoções e interpretações tendem a se intensificar. A agência FNC Entertainment, responsável pela carreira de Jungain, foi uma das primeiras a se manifestar. Comunicado sucinto, a empresa esclareceu que o ator estava cumprindo compromissos pessoais e que o encontro visto no shopping não tinha qualquer significado especial além de um momento cotidiano. A nota reforçou que se tratava de uma ocasião privada e pediu compreensão do público, destacando a importância de respeitar a vida pessoal do artista. Pouco depois, a Blossom Entertainment, agência de Jung Soo-min, apresentou uma explicação em tom semelhante. Segundo a empresa, a atriz também estava em um compromisso pessoal e não havia nada além de uma coincidência no fato de os dois terem sido vistos juntos. A Blossom Entertainment enfatizou que não existia qualquer confirmação de relacionamento e pediu que especulações excessivas fossem evitadas. O tom das duas declarações chamou a atenção por sua serenidade. Não houve tentativa de dramatizar a situação, tampouco de alimentar a curiosidade pública. Ao contrário, as agências optaram por uma comunicação direta, sem detalhes desnecessários, forçando uma linha cada vez mais comum no entretenimento sul-coreano, a de proteger a normalidade do cotidiano de seus artistas. Para analistas de mídia, essa abordagem reflete uma mudança gradual na relação entre celebridades, agências e público. Em vez de negar com veemência ou prolongar o assunto, as empresas escolhem normalizar o momento, tratando-o como parte da vida comum. Essa estratégia tende a reduzir o impacto de rumores e encorajar uma recepção mais madura por parte dos fãs. O comportamento do público, neste caso específico, parece confirmar essa tendência. As explicações oficiais, muitos fãs demonstraram compreensão e até alívio. Nas redes sociais, comentários destacavam que a resposta das agências foi respeitosa e necessária. Para muitos, o mais importante não era definir o significado do encontro, mas preservar a imagem positiva e tranquila dos dois artistas. O contexto cultural também desempenha um papel importante nessa reação. A sociedade sul-coreana, historicamente rigorosa com a vida privada de figuras públicas, vem passando por transformações. Cada vez mais, fãs expressam o desejo de ver seus ídolos felizes e vivendo experiências normais, longe da pressão constante por explicações e justificativas. O Natal, com sua carga simbólica de empatia e compreensão, reforça esse sentimento. Especialistas em cultura pop observam que encontros casuais em espaços públicos, como shoppings, tendem a gerar identificação justamente por sua simplicidade. Ao serem vistos em um ambiente comum, artistas deixam de parecer inalcançáveis e se aproximam do público de uma forma quase silenciosa. Não se trata de criar narrativas românticas forçadas, mas de reconhecer a humanidade por trás da fama. No caso de Jung Ain e Jung Soo-min,
Essa identificação foi amplificada por suas trajetórias profissionais. Ambos são conhecidos por escolhas cuidadosas de projetos e por uma postura discreta fora das telas. Essa coerência entre imagem pública e comportamento pessoal contribui para que momentos como esse sejam interpretados de maneira mais positiva e menos sensacionalista. A forma como a imprensa abordou o assunto também merece destaque. Muitos veículos optaram por um tom descritivo e contido, relatando os fatos sem extrapolações. Em vez de manchetes alarmistas, prevaleceram narrativas que destacavam o clima natalino e a reação calorosa dos fãs. Esse tipo de cobertura reforça uma relação mais saudável entre mídia e entretenimento. Ao mesmo tempo, o episódio reacendeu debates sobre os limites entre interesse público e privacidade. Até que ponto um simples passeio deve se tornar notícia? Para alguns, a resposta está no modo como a informação é tratada. Quando o foco recai sobre a atmosfera e o impacto emocional positivo, e não sobre rumores, o resultado tende a ser mais construtivo. O Natal, nesse sentido, funciona quase como um filtro emocional. É uma época em que histórias de gentileza, encontros inesperados e momentos silenciosos ganham mais espaço. Ver duas figuras conhecidas compartilhando um instante comum em meio às luzes festivas despertou algo que vai além da curiosidade. Despertou conforto. Muitos fãs relataram que as imagens lhes trouxeram uma sensação de calma em meio à correria do fim de ano. Outros disseram que o episódio serviu como um lembrete de que, apesar da fama, artistas também buscam momentos simples para recarregar as energias. Essas reações revelam um público cada vez mais atento à dimensão humana do entretenimento. Com o passar dos dias, o assunto naturalmente perdeu intensidade, dando lugar a novas notícias e acontecimentos. Ainda assim, a impressão deixada pelo encontro permaneceu, não como um mistério a ser resolvido, mas como uma lembrança agradável associada a uma época especial do ano. No fim, talvez seja essa a maior força do episódio. Não houve confirmações, nem reviravoltas dramáticas. Houve apenas um momento, registrado e compartilhado, que encontrou eco no estado de espírito coletivo do Natal. Um instante breve, mas suficiente para provocar sorrisos sinceros. Enquanto as luzes natalinas são recolhidas e a rotina retorna gradualmente ao normal, fica a sensação de que certas imagens não precisam de explicação detalhada para cumprir seu papel. Às vezes, basta observá-las com leveza. Para os fãs, o encontro de Jung Ga-in e Jung Soo-min no shopping foi exatamente isso, um pequeno fragmento de calor em meio ao inverno, capaz de iluminar o final de um ano